Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula ao vivo. Eu sou a professora Carla Crivellante Marcílio, da nossa disciplina. Eu vou começar a dividir com vocês o que eu preparei para hoje. Hoje a gente vai falar sobre as formas instrumentais do período romântico. Então, o período romântico e suas formas instrumentais. Todo período, desde que a gente tem estudos falando sobre a música e a música que ela era feita naquele período, ao passar do tempo, dos séculos, ele traz alguma novidade, sendo como se a gente pensasse que foi uma evolução para a música. Então, seria uma evolução, né? E o romantismo musical, apesar, né, de estar intimamente ligado com o romantismo das outras artes, ele entrou um pouco defasado. Muitos compositores eram ávidos leitores, liam muito, e interessados também pelas outras artes, como literatura, nas obras de Byron, de Scott, de Wordsworth, de Goethe, de Hugo, Gautier e Balzac. Então, eu quis colocar aqui alguns dos literatos, né, dos escritores da época que influenciaram muitos dos compositores também desse período. Entre os músicos, a gente tem exemplo como Berlioz e Liszt, que foram particularmente influenciados por Byron e Scott. Após os momentos das grandes revoluções das décadas de 1830 a 1860, 30 anos aí, a Europa, ela passa por uma fase pacífica, né? Relativamente pacífica, e até os últimos 30 anos aí do século XIX, antes de iniciar. É neste contexto que surge o romantismo tardio ou pós-romantismo, sobretudo na Alemanha. O componente sobrenatural do romantismo foi retratado musicalmente em obras como Der Freischütz, ou Caçador Furtivo, de Weber, ou no andamento Dança das Bruxas, na Sinfonia Fantástica de Berlioz, por exemplo. Eu indico vocês ouvirem ou assistirem o vídeo que tem também no YouTube. Segundo Boff, durante o Romantismo, as formas instrumentais musicais tradicionais, como sinfonia, concerto, quarteto, sonata, suíte, foram repensadas, mas a preferência geral era pelas obras independentes e curtas para piano. Já começavam a pensar um pouco diferente do que vinha antes. Nesse período surgiu uma grande variedade de pequenas formas, por exemplo, valsas, poloneses, mazurcas, romance, o lied, prelúdio, noturno, balada, improviso, canções sem palavras, os intermezzi, barcarolas, rapsódias e os estudos, principalmente para o piano, muitos estudos de muitos compositores. Então, são alguns exemplos de gêneros mais apreciados pelos compositores desse período. Eu coloquei aqui, sobretudo, aqueles que compunham para piano, porque o piano estava em voga, era o instrumento do momento. Ao mesmo tempo, foi estabelecido o conceito de ópera romântica, através de uma relação estreita entre Paris e o norte da Itália. O virtuosismo orquestral francês, as linhas vocais e o poder dramático italiano. Então, tudo isso se juntando com libretos, sabem o que é libreto, né? Baseados na literatura popular, estabeleceram as normas que continuam a dominar a cena operística. Então, quando se vai à ópera, tem o libreto. E naquela época, o libreto começou a ser mais valorizado. Por exemplo, as obras de Bellini e Donizetti ficaram particularmente popular nessa época. Mais para frente eu vou falar sobre isso, era mais interessante também. Muitos compositores queriam que o seu público se interessasse não apenas por ouvir, mas por entender a obra. Por isso também do uso de mais virtuosismo, linhas vocais, um poder dramático e os libretos também. Os concertos instrumentais atingiram uma ampla popularidade nesta parte do romantismo, nessa época. Virtuosos como os pianistas Liszt e Chopin
e o violinista Paganini eram admirados internacionalmente. Você vê, numa época que só existia a carroça, era difícil de se locomover, demorava muitos dias para chegar a algum país, mesmo estando na Europa, e dependendo da cidade, relativamente mais perto, por exemplo, ir da Áustria ou para a Alemanha ou para um outro país. Então é relativamente mais perto, mas ainda assim era muito sacrificado. Mesmo assim, eles eram conhecidos internacionalmente. Não obstante, a par do instrumentista virtuoso, né, o virtuoso, como era muito admirado, surgiu o instrumentista de música de câmara para pequenos grupos de instrumentistas, a quem não interessava tanto a execução técnica admirável, mas sim o esgotamento do conteúdo musical do gênero a ser tocado. E as chamadas formas livres ou peças características foram a grande novidade desse século XIX, já que não obedeciam às regras formais particulares e favoreciam plenamente a expressão dos sentimentos pessoais. Lembrando que a gente está no período romântico e essas expressões pessoais de sentimento eram muito admiradas numa composição. Então, eu vou falar de algumas formas instrumentais. Eu quis colocar aqui algumas, é claro que não todas. E também, se vocês depois quiserem, podem ir no nosso material didático que vocês podem completar, tá? O conteúdo que eu deixo aqui. Eu deixo também alguns exemplos para vocês ouvirem, ou escutarem, ou verem algum vídeo no YouTube. Então, vamos falar da suíte. A suíte, em sua essência, ela é um apanhado de três peças no início, né? Era feita assim, Bach fez muitas suítes. Ao contrário da suíte barroca, a suíte romântica não era mais uma reunião de danças, de três peças de danças, mas uma reunião de diversas peças de músicas de incidental que os compositores faziam para serem executadas como obra de concerto. Então aí ela já estava sendo construída para ser tocada numa sala de concerto. Geralmente, as peças que compunham a suíte eram retiradas de obras maiores para o teatro ou para o balé. Como exemplos de suítes temos, então eu deixo aqui também algumas. Sonho de uma Noite de Verão de Mendelssohn para uma peça de Shakespeare que ele compôs. L'Arlésienne de Bizet para a obra teatral de Daudet, que foi um escritor francês do século XIX. O Lago dos Cisnes, ou Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, para os balés de mesmo nome, o Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes. Então, ela tem já uma evolução, a suíte, por assim podemos dizer. Vamos falar da sonata. No romantismo, há duas categorias para a abordagem e estrutura da sonata. A primeira é aquela que a estrutura da sonata clássica, ela permanece, apesar de ser ampliada de três para quatro movimentos, agora no romantismo. Então, temos sonatas de Weber, de Schubert, Schumann, Chopin, Brahms, Grieg, Fauré e Franck. Isso eu deixei aqui também como exemplo dos principais compositores do período que eu quis colocar. A segunda categoria é exemplos mais restritos. Então, é aquela sonata baseada em um programa. Après un lettre de Dante, fantasia quase sonata de Liszt ou aquela que experimenta outras estruturas, como a sonata em si menor para piano de Liszt, que é escrita em um único movimento. Então, já também temos uma variação até entre as sonatas, divididas também em duas categorias. O quarteto também foi uma forma instrumental muito apreciada e houve muitas composições para quarteto. O ponto-chave para o desenvolvimento do quarteto de cordas romântico foram os quartetos de Beethoven. Schubert e Mendelssohn assimilaram de Beethoven um grande mestre para eles, e assim eles se apropriaram, né, de algumas dessas nuances, né, dessa estética para os seus quartetos. Muito da escrita orquestral e também para piano. Figurações pianísticas também apareceram nos quartetos de Schumann. O quarteto manteve a sua estrutura
clássica que vinha do período anterior, porém totalmente reformulado em questão de expressão, adotando também alguns aspectos programáticos. E eu deixo aqui um exemplo, quarteto número um da Minha Vida, do ano de 1876, do compositor Smetana, para vocês ouvirem depois. Falamos agora da forma instrumental concerto. Passou por diversas mudanças estruturais e de caráter. No romantismo era praxe a exposição única do tema, feita primeiramente pelo solista, para depois, em seguida, a orquestra compartilhar com ele esse tema. Alguns compositores procuraram novas estruturas no romantismo, escrevendo passagens de ligação. Já vou falar já já sobre isso, né? Como se fossem pontes, né? Entre os movimentos, como fez Mendelssohn e Liszt. A ordem dos movimentos passou a ser livre. Então, às vezes, um scherzo era colocado antes de um terceiro movimento lento. Não estavam mais respeitando, estavam respeitando como era antes. A habilidade técnica também dos solistas era cada vez mais testada. Então, os compositores escreviam cada vez com mais, vamos dizer assim, é uma dificuldade para o solista tocar, para o virtuoso se expressar e mostrar a sua técnica, né? A razão de estar ali tocando, né? E começou a aparecer com mais frequência as cadências. As cadências ou cadenzas em italiano, né? Eles começaram a escrever agora, porque antes a cadência, vou falar em português, ela não era escrita, era ad libitum. O virtuose, o instrumentista, ele fazia uma cadência improvisada, vamos dizer assim, né? Então, quando começou a se escrever, que é uma coisa bem difícil de ler e de poder fazer essa cadência, aparece a figura do virtuose, já como eu falei, que era muito amada nessa época, muito venerada, que é um solista que domina plenamente a técnica do seu instrumento. A sinfonia, então foi a partir da Sinfonia número 3, Opus 55, a Heroica de Beethoven, né, que é um marco dessa época, e ela é a sinfonia do século XIX, né? Então, quer dizer, é a sinfonia, né, do século XIX que adquiriu novos parâmetros a partir dessa obra de Beethoven, principalmente pelo caráter brilhante e triunfante de seu conteúdo musical. Compositores mais conservadores, como Mendelssohn, Schumann e Brahms, seguiram desenvolvendo a forma sinfonia ou sinfônica dentro desses novos moldes, preservando, porém, uma tradição que vinha do classicismo. Então, repetindo, agora eu vou falar sobre a cadência. Nos concertos, a cadência é uma passagem virtuosística situada próximo ao final de um movimento. Nos períodos barroco e classicismo, essa passagem era improvisada pelo intérprete, como eu disse, e a partir de Beethoven passou a ser escrita pelo próprio compositor, prática que se tornou comum entre os compositores românticos. Então, o compositor, além de tudo, ele tinha que ser bom, né, para escrever a cadência que antes ela era somente feita naquele momento, como se fosse o virtuoso, o violinista, ou no caso o pianista, fazia uma cadência de memória, de cabeça. Então, agora ele escrevia e tinha que ser seguida à risca, porque se está na partitura, qualquer pessoa que for tocar, o instrumentista tem que seguir à risca o que está escrito naquela partitura. E agora chegou, né, numa das principais formas instrumentais, que é a música programática, ou também chamada de música descritiva. Essa música é aquela que narra uma história, suscitando imagens na mente de quem ouve. Ela tenta repetir os sons do nosso cotidiano, de da natureza, de um pássaro, de um animal, da água. Então, essa música, né, que é do século XIX, ela apareceu, é, uma sinfonia que ficou conhecida como sinfonia programática, ou música programática, ou música descritiva, ou sinfonia descritiva, que procura expressar ou descrever uma ou mais ideias não musicais, como eu falei.
imagens, eventos do nosso cotidiano, da vida da pessoa, né, das pessoas, da sociedade em que se vive. A música programática tem ligação com a literatura, com a paisagem, com as artes visuais. Então, muitos compositores eles começaram a fazer uso desse tipo de composição. Por exemplo, meios para se criar uma música programática. Como é que eles faziam para construir esta música? Então, primeiro pelo título. Um exemplo, Sonata ao Luar de Beethoven. Escutem e ouçam bem com uma oitiva musical. Então, ela tem aquela atmosfera realmente do luar, da lua, né? Principalmente no início da sua introdução, que vai te introduzindo, você pensa na noite, na lua, naquele luar, na lua prateada e tudo mais. Um outro, meio para se criar, através do tema ou de uma atmosfera que você cria com a sua composição. Outro, Debussy, Clair de Lune, o clarão da lua. Mesma coisa, ele tentou eh, demonstrar através dessa composição sobre a luz da lua. Muito lindo também. Lembrem-se que são românticos. Nós estamos no período romântico. Ou uma dança como Romeu e Julieta, de Tchaikovsky, que realmente foi escrito para esse texto, né, Romeu e Julieta. Então, tudo o que lhe dava uma ideia de descrever algo, o compositor, ele usava, ele tentava usar de uma maneira clara para que o ouvinte se remetesse àquele momento que ele estava descrevendo na sua composição. Wagner foi um ardente defensor dessa música programática, que busca expressar ideias, emoções e narrativas extramusicais. Diante de um novo tipo de público, mais instruído e sensível às intenções do compositor, ele passa a defender que o ouvinte deveria compreender o significado da sua obra e não apenas apreciá-la sonoramente. Essa nova relação entre criador, plateia e a sua música reflete a transformação cultural desse século XIX, em que a música deixa de ser um mero entretenimento para se tornar uma forma de pensamento estético-filosófico, em que o ouvinte ele pode participar quando ele se transporta para o meio musical, para aquela sonoridade criada pelo compositor. Assim, consolida-se a noção de uma estética da música como campo conceitual e crítico. Claro, porque se você escuta, né, o ouvinte, o público, ele começa a interagir com aquela música, ele começa a pensar: olha, aquele personagem amando aquela mulher, naquele passeio da tarde, e assim vai. Então, ele também interage, ele também se torna um crítico, porque ele pode pensar, eu acho que seria melhor se fosse um pouco diferente, por exemplo, né? Como a gente sabe, porque isso faz parte do ser humano. O ser humano pensa, cria e transporta, né? Transborda aquilo que entende como sua verdade. Então, aparecem as críticas também. Então, agora eu vou falar do romântico, do pianista Liszt, do nosso compositor Liszt. Ele foi um outro grande defensor da música programática desse século XIX. E não tendo, né, não sendo o primeiro a escrever sobre essa música, porém, ele já captou, né, e tentou transferir aquilo que ele ouvia para as suas músicas, como, por exemplo, de outras sinfonias, por exemplo, do Beethoven. Coloquei aqui um outro exemplo. A Sinfonia número 6 em Fá maior, Opus 68, é chamada de Pastoral. Escutem, ela é bem uma música descritiva, música programática. Óbvio que a sinfonia ela é gigante, pode ser que há trechos que não, mas muitos trechos você percebe que Beethoven estava querendo descrever aquela atmosfera da pastoril, vamos dizer assim. E, por exemplo, Berlioz, a Sinfonia Fantástica, né? Sinfonie Fantastique, de 1830. Ouçam.
Liszt foi o primeiro a formular e defender conscientemente uma teoria estética sobre esse tema, sobre o tema da música programática. Para Liszt, atribuir um programa a uma obra musical, um texto, título ou descrição que explicasse o seu conteúdo, não era apenas um artifício poético, mas uma forma de orientar a compreensão do ouvinte. Percebem como eles já estavam além daquilo que tinha vindo anteriormente? Ele acreditava que o público poderia interpretar de uma maneira equivocada a intenção expressiva do compositor, caso não tivesse nenhuma referência, não tivesse um libreto, não tivesse uma explicação sobre o significado daquela obra que ele tinha composto. Então, o programa servia para evitar interpretações errôneas e aproximar a percepção do ouvinte da ideia original do seu compositor. Eu coloquei autor, mas é compositor. Essa concepção aparece de maneira clara em seus poemas sinfônicos, como, por exemplo, Les Préludes, Mazeppa e Tasso, em que Liszt buscava unir literatura, filosofia e a música. Neles, o conteúdo narrativo e a estrutura musical se entrelaçam, resultando uma nova forma artística que influenciaria toda a música romântica posterior. Então, é muito importante escutar Liszt, um romântico da música programática. Em resumo, Liszt não apenas compôs música programática, não só, né? Ele definiu seus fundamentos teóricos e ajudou a legitimar a ideia de que a música poderia expressar conceitos e narrativas e não apenas emoções abstratas. Um grande compositor para o instrumento piano. Eu vou deixar aqui, eu adoro essa obra de Sergei Prokofiev, que é Pedro e o Lobo. Eu indico vocês escutarem. Eu até deixei aqui embaixo um link do YouTube com a Orquestra Experimental de Repertório e Giramundo, que foi gravada. Ai, não coloquei o ano, mas está lá no YouTube. Não vou lembrar agora se foi 2020. Então, essa música ela é muito conhecida, ela é uma música programática, ela é emblemática. O Sergei Prokofiev ele foi contratado para fazer essa música, para introduzir as crianças de uma determinada idade escolar aos instrumentos da orquestra. Ele foi pago para isso. E o que resultou numa obra emblemática, maravilhosa, de um conteúdo perfeito musical e uma história curta porém perfeita para as crianças. Coube perfeitamente. O que que ele fez? Ele combinou, ele criou tudo. Ele combinou uma música, uma narrativa, uma história de Pedro, de um lobo, do seu avô e dos seus amigos animais que viviam perto ali da casa onde Pedro morava. Transformou os sons e timbres em personagens vivos e expressivos. O que que ele fez? Cada personagem representava um instrumento específico. Pedro era representado pelas cordas, o vovô pelo fagote. Então você já imagina o vovô mais gordinho, andando com o pé assim, batendo o pé na relva, né, na grama. O gato era representado pelo clarinete, o pato pelo oboé, o pássaro pela flauta e o lobo pelas trompas. O lobo era o lobo mau. Essa associação entre sons e personagens permite que o ouvinte visualize a história por meio da música, evidenciando o caráter descritivo e ilustrativo típico da música programática. Eu também indico vocês trabalharem com seus alunos em sala de aula. Eles vão amar. Além do valor pedagógico, Pedro Lobo reflete a genialidade de Prokofiev na integração entre música e narrativa, como eu falei. A partitura ela é simples, o suficiente para atrair o público infantil. Ela não é uma peça longa, mas ela é sofisticada na forma como ele construiu a tensão e o humor da história, demonstrando o domínio do compositor sobre a orquestração e o drama musical. Prokofiev foi um perfeito orquestrador. Em suma, Pedro e o Lobo transcende sua função educativa e se consolida como uma obra-prima da música sinfônica descritiva. Música descritiva, que nós estamos falando, né? É uma introdução encantadora
ao mundo da orquestra um exemplo magistral de como a música pode contar histórias, despertar a imaginação e transmitir emoções sem precisar de palavras. Indicada para as crianças realmente. Aí eu criei aqui Pedro e o Lobo. Olha o Pedro, olha o lobo, olha o amigo pato, o gatinho e o passarinho. Cada um deles representa um instrumento musical. Só faltou o vovô. Deixo aqui as referências para vocês, podem printar. Temos esse conteúdo também em nosso material. É que estas aulas ao vivo, elas trazem para vocês um conteúdo um pouco diferenciado, tá? Se tiverem dúvidas, podem me chamar, que eu estarei, assim que eu ler, eu vou responder, estarei em contato com vocês, tá bom? Boa atividade, até a próxima!